Fala filhão, tudo bem? Você está aqui no canal Física Mardoc, eu sou o professor Vitor Mardoc e hoje eu estou trazendo uma super aula de leis de Newton para você, tudo bem? Olha lá, vamos começar logo falando sobre a primeira lei, que é a lei da inércia. A lei da inércia, eu sei que tu aprende que o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, mas vamos simplificar, tá? Nós vamos dizer a partir de hoje que a lei da inércia diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em equilíbrio. Fica atento a essa palavrinha, porque em dinâmica essa palavrinha vai aparecer direto, tá? E Mardoc, o que quer dizer equilíbrio? Olha, equilíbrio pra gente é quando a aceleração do meu corpo ela é igual a zero, tá? Então, de novo, meu corpo está em equilíbrio quando a aceleração é igual a zero. Ter aceleração igual a zero não quer dizer que esse corpo esteja parado. Ter aceleração igual a zero pode significar que esse corpo ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se deslocando com uma velocidade constante, ou que esse corpinho está em repouso. Então, quando eu falo para você que todo corpo tende a permanecer em equilíbrio, eu estou te dizendo que todo corpo tende a permanecer ou em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Agora, por que um corpo ele tende a permanecer em equilíbrio? Por que existe essa tendência? Tente imaginar aqui que você está dirigindo seu carro, tá? E aí acabou a gasolina do carro. Você vai ter que empurrar o carro. Você vai conseguir fazer isso de dentro do carro? Não, você não vai conseguir. Por quê? A força que você aplica no sistema, nesse caso, é uma força interna. E forças internas não alteram o estado de equilíbrio. Então, um corpo sozinho, ele não consegue sair do equilíbrio. Para que um corpo saia do equilíbrio, é necessário que ele aplique uma força externa. Por exemplo, quando eu caminho aqui na frente do quadro, eu estou aplicando no chão uma força. E o chão, que é um ente externo, aplica sobre mim uma força que me possibilita andar. Então, um corpo sozinho não consegue sair do equilíbrio. É por isso que existe a lei da inércia. Fica atento no seguinte, olha só. Se eu tentar mover um corpo, a gente percebe que quanto maior for a massa desse corpo, mais difícil é tirá-lo do equilíbrio. Mas perceba, tirá-lo do equilíbrio não é só começar a mover esse corpo, é também, no caso, parar esse corpo. Então, quanto maior a massa, é mais difícil eu parar um corpo e é mais difícil eu movimentar um corpo. Então, quanto maior for a massa, a gente diz que maior é a inércia, maior é a tendência dele permanecer em equilíbrio, fechou? Olha lá, eu botei aqui embaixo um exemplozinho de um pêndulo que estava pendurado no teto. Esse pêndulo estava parado nessa posição aqui do meio, que era a minha posição de equilíbrio, e aí, em algum momento, eu decidi acelerar. Quando eu acelerei, olha lá, o pêndulo estava em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então, o meu sistema vai se deslocar para frente, mas o pêndulo fica, dando a sensação de que esse pêndulo foi jogado para trás. A verdade é que ele não foi jogado para trás. A verdade é que o sistema se deslocou com uma certa aceleração e o pêndulo tendeu a permanecer parado. Só que como você sofreu a mesma aceleração, você tem a sensação de que esse pêndulo foi jogado para trás. Não entendeu ainda? Eu preparei um outro exemplo aqui para a gente entender. Olha, eu botei um avião aqui voando com uma certa velocidade V. Num determinado momento, esse avião ele deixa cair um caixote, tá? Olha, o caixote estava dentro do avião, então ele estava se deslocando com uma velocidade V. E ele tem a tendência de permanecer em equilíbrio, de permanecer se movendo. Então esse caixote ele também está indo para frente com a mesma velocidade V do meu avião. Só que além dessa velocidade V na horizontal, ele é puxado para baixo pela força da gravidade. Então, quando esse observador aqui de fora, ele está no chão, ele olhar para essa caixa, ele vai ver a caixa indo para frente e para baixo ao mesmo tempo. Para frente e para baixo ao mesmo tempo. Ele vai ver a caixa realizando um movimento parabólico, que nem esse da trajetória laranja que eu desenhei aqui. Agora, se eu tivesse um observador no avião, bora desenhar aqui um observador no avião. O observador no avião, ele está indo para frente junto com a caixa. Se ele está indo para frente junto com a caixa, ele só percebe o movimento retilíneo. Ele vê a caixa caindo em linha reta. Então a perspectiva do movimento ela também vai variar de acordo com o observador. E isso costuma ser muito cobrado em prova. Fechou, galera? Essa aqui é a primeira parte da nossa aula. Eu vou sair da frente para tu bater um printzinho e eu vou voltar já já para a gente falar da segunda lei de Newton.
Vamos lá, filhote, agora que a gente já falou sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, bora para a segunda lei. A segunda lei de Newton, todo mundo conhece ela como força, massa vezes aceleração, mas ela tem um nome, ela é o princípio fundamental da dinâmica. E o princípio fundamental da dinâmica diz o seguinte, que quando uma força resultante externa atua no meu sistema, esse sistema sai do equilíbrio, ou seja, aparece nele uma aceleração. Então, quando eu aplico uma força resultante, nasce uma aceleração. Aqui a gente tem causa e consequência. Fica atento que essa força resultante, essa aceleração, elas sempre têm que ter mesma direção e mesmo sentido. Tu não sabe a diferença de direção e sentido? Ó, lá na aula de cinemática de introdução, eu explico a diferença sobre direção e sentido e falo também sobre a regra do paralelogramo, que eu vou precisar mais tarde. Então vai lá, assiste a aula de cinemática e volta para tu entender direitinho, tá? Então aqui, como eu ia dizendo, a aceleração e força resultante têm sempre a mesma direção e mesmo sentido. E a equação que liga as duas diz o seguinte, que a força resultante, externa, é massa vezes a aceleração. Olha só, a massa aqui, ela é a grandeza que se opõe à aceleração. Então quando eu aplico uma força, essa força faz nascer uma aceleração. Mas tem uma grandeza que se opõe a isso, que é a massa. E quanto maior for a minha massa, menor vai ser a aceleração, né? Porque quanto maior a massa, maior a inércia. Mais difícil é tirar esse corpo do equilíbrio. Falamos disso ainda agora. Fica de olho no seguinte. Eu tenho aqui o desenho de um corpo, botei a força resultante, eu posso perguntar para você. Quantas forças agem nesse corpo? Aí tu vai procurar, tem uma, tem duas, tem três. Gente, não dá para saber quantas forças tem. Porque preste atenção, a força resultante, ela é a soma de todas as forças que agem no meu sistema. Então aqui pode ser que haja 1 bilhão de forças agindo no meu corpo. E quando eu somo, quando eu combino essas 1 bilhão de forças, o que aparece é a minha força resultante. Então fica de olho. A força resultante, ela não é uma força que está agindo no corpo, ela é a soma de todas as forças do meu sistema. E quando a gente tem força resultante, tem aceleração. Meus amores, uma coisa que é muito importante para você que vai fazer prova do Enem, prova de vestibular, é você conhecer as unidades das grandezas físicas, tá? Unidade é o que pode te separar de acertar ou errar uma questão. Sabe aquela questão que tu resolve toda certa, mas tu esquece de transformar de metro para centímetro? Pois é unidade. Então vamos aprender as unidades. A minha força aqui, ela é dada por massa vezes a aceleração. A unidade de massa é quilograma. A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, força vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí a gente chama isto aqui, esta grandeza, de Wellington ou de Newton? Chama de Newton, muito bem. Então, 1 Newton é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Newton vai ser nossa unidade de força. Esquece teu nome, mas não esquece isso aqui, tudo bem? Vamos lá, filhão. A força, ela é representada por vetores, tá? Que são flechinhas, são representações que mostram pra gente o valor numérico de uma grandeza, a direção e o sentido. Então a gente sempre pode calcular a força resultante também por soma vetorial. Ah, Mardoc, quando eu uso a soma vetorial, eu não posso usar massa vezes aceleração? Pode inclusive misturar os dois. Eu estou te mostrando duas maneiras de calcular a força resultante. Usando massa vezes aceleração e agora usando soma vetorial. Então eu botei aqui um corpinho qualquer, onde nesse corpinho só tem duas forças atuando. A força F1 e a força F2. E entre essas forças eu tenho um ângulo θ. A primeira coisa que ele pode te perguntar numa questão é, para onde está a força resultante desse sistema? Para você achar a força resultante desse sistema, você vai fazer a regra do paralelogramo. Você vai traçar uma reta paralela ao F1 partindo de F2. E uma reta paralela ao F2 partindo de F1. Onde essas retas se encontrarem, para cá vai estar a minha força resultante. Tudo bem? Olha só o que nós vamos fazer agora. Eu montei aqui um triângulo usando as minhas grandezas, tudo bem? Eu tenho aqui a minha grandeza, a minha força F1, minha força F2, a minha força resultante e o ângulo θ formado entre F1 e F2. Tu estás enxergando bem aqui um triângulo. E a gente pode calcular essa força resultante usando uma lei matemática chamada de lei dos cossenos, tá? Só que como eu não vou utilizar o ângulo de dentro, eu vou utilizar o ângulo de fora,
Quando eu montar a minha lei dos cossenos, ao invés de ficar com um sinal negativo, vai ficar com um sinal positivo. Então a minha força resultante vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado, eu já ia esquecendo aqui, ó, vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Aí uma hora dessa eu sei que tu já olhou para essa equação, tu já te ajoelhou, já rezou 3 vezes e tu ainda não conseguiste imaginar como tu vais lembrar disso na tua prova. Não te preocupa, tá? Porque esse caso, essa regra aqui é a regra geral. Mas tem os casos especiais que são os que mais caem. Tu vai bater um print aqui do quadro e eu vou colocar esses casos especiais para ti aqui no quadro. Não te desespera, beleza? Vamos lá, bebês. Então, como eu falei, não te preocupa com a regra geral. A gente vai agora montar os casos específicos que são os que mais caem em prova, tá? E tu vai ver que vai ficar bem mais fácil do que aquela fórmula gigantesca. O primeiro caso que eu coloquei aqui é se meu ângulo θ for igual a 0 grau. Quando meu ângulo θ ele é igual a 0 grau, as forças elas ficam em mesma direção e mesmo sentido, ficam puxando para o mesmo lado. Olha o que acontece. Bem aqui está a nossa fórmula geral, aquela que eu desenhei no quadro passado. Acontece o seguinte, que o cosseno de 0 ele é igual a 1. Então isso aqui tudo fica igual a 1, tá bom? Ó, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é quadrado da soma que tu aprendeu lá na 7ª série com a tia Joaninha. Mas Doc, não lembro. Tá, relaxa, não te preocupa. É só para você entender de onde veio isso aqui, tá? Então, isso aqui tudinho é F1 mais F2 ao quadrado. Aí eu corto o quadrado de um lado com o quadrado do outro. Olha aqui. Então, minha força resultante nesse caso fica F1 mais F2. Bem simples. Mas Doc precisava de tudo isso para tu dizer que soma F1 e F2? Precisava, tá? O Enem está cobrando, os vestibulares em geral estão cobrando cada vez mais questões literais. Questão que você faz conta sem número, com letra. Então eu preciso que você veja esse tipo de conta acontecer para você se familiarizar a fazer conta com letra, tá? Os vestibulares estão cobrando isso. Então eu botei essa dedução aqui para você se habituar com essa linguagem de fazer conta sem número, tá bom? Para te ajudar nas suas provas. Claro, você não precisa decorar isso aqui, essa dedução. Você não precisa decorar de onde veio. O que você precisa decorar, aprender e entender é que quando as forças estão em mesmo sentido, a força resultante é F1 mais F2. Fechou? Bora lá. Agora eu botei aqui quando o meu θ ele é igual a 180 graus. Espera aí. θ é igual a 180 graus, F1 está para um lado e F2 está para o outro. Estão em sentidos opostos. Esse caso aqui é o que eu tenho a menor força resultante. Toda vez que numa questão de tipo de força resultante mínima, é esse caso. Toda vez que ele tipo de força resultante máxima, é esse aqui, tá bom? Olha lá. Então aqui eu escrevi minha regra geral, tudo bonitinho, FR quadrado, F1 quadrado mais F2 quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2. Só que o cosseno de 180, ele é menos 1. Então olha lá, menos com mais dá menos. Vai ficar quadrado do primeiro menos o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado da subtração. Então, olha lá, FR ao quadrado vai ser F1 menos F2 ao quadrado. Corta quadrado com quadrado de novo, eu tenho então que a minha força resultante ela vai ser F1 menos F2. Forças que estão em sentidos opostos, beleza? Vamos lá. Agora que a gente já falou sobre o primeiro e o segundo caso, nós vamos para o terceiro. Quando o meu ângulo θ ele é igual a 90 graus, quando as forças são perpendiculares, são ortogonais ou normais entre si. Esses 3 termos são utilizados na física para indicar que forma 90 graus. Então fica atento. Perpendicular, ortogonal e normal. Quando ele fala isso é porque tem 90 graus. Então aqui eu tenho 2 forças normais entre si. A gente escreve a nossa regra geral, só que olha só, cosseno de 90 é 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então isso aqui tudinho sai da minha conta. O que sobra pra gente aqui é um teorema de Pitágoras. Ó, a força resultante ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, olha lá, eu mostrei as deduções para poder te ajudar a te acostumar com essa linguagem. Isso vai estar na tua prova. Na tua prova vai ter questão literal, tá bom? Não só de dinâmica, mas de qualquer área da física. Eletrodinâmica, termologia, hidrostática, enfim. As questões literais são mais comuns. É por isso que eu coloquei as deduções. Mas você não precisa se preocupar em gravá-las. Fique atento no resultado final que a gente deduziu, tá bom? E assim, usando esses 3 casos, você resolve
99,9% das questões de segunda lei, tá bom? Então bate um print do quadro agora que a gente vai para a última parte da aula. A gente vai falar sobre a terceira lei de Newton. Agora que a gente já falou sobre a primeira e a segunda lei, bora para a última lei de Newton, que é a terceira lei, lei da ação e reação. Bora primeiro definir o que é uma ação. Olha, eu botei aqui o desenho de um jogador de futebol chutando uma bola. Quando o jogador de futebol chuta essa bola, ele imprime sobre a bola uma ação. Essa ação é a minha força, F1. Então, quando perguntarem para você o que é uma ação, na lei da ação e reação, é uma força. E como toda ação tem uma reação, essa força foi aplicada na bola, mas a bola também aplica uma força no pé do jogador. Eu tenho então aqui minha força F2. Então as minhas forças sempre vão existir em pares. Sempre eu vou ter a ação e a reação. Sempre eu vou ter aqui minha força F1 e F2. Só que olha lá, tem gente que acha que qualquer dupla de forças, qualquer par de forças é ação e reação. E não é bem assim. Para um par de forças ser ação e reação, tem que preencher 5 quesitos. Vamos falar dos 5 agora e explicar cada um. Então, olha lá. Toda ação provoca uma reação que tem, primeira coisinha, mesma intensidade. Quando eu falo para você que eu tenho a mesma intensidade, é porque as forças têm o mesmo valor numérico. O módulo de uma é igual ao módulo da outra. Se F1 vale 20, F2 vale 20. Se F2 vale 35, F1 vale 35. Então tem que ter o mesmo módulo, tem que ter mesma intensidade. Além de ter mesma intensidade, essas forças têm que ter mesma direção. Então, se a minha ação está na horizontal, a reação também tem que estar na horizontal. Se a ação estiver na vertical, a reação também tem que estar na vertical. Então, olha lá, F1 está na horizontal, F2 também está na horizontal. As forças têm que ter mesma direção. Além de ter mesma intensidade e mesma direção, essas forças têm que ter mesma natureza. E aqui eu queria chamar um pouquinho de atenção. A gente tem algumas naturezas de força na física. Existem as forças eletromagnéticas, as forças nucleares fortes e a força gravitacional. A força nuclear fraca, que era um quarto tipo de grandeza, um quarto tipo de força, foi unificado com a força eletromagnética. A gente chama ela agora de eletrofraca. Então existem 3 naturezas de força: gravitacional, eletrofraca e força nuclear forte. Mas essa análise não é pra gente aqui que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular. Pra gente, vamos dividir como forças eletromagnéticas, forças de contato e forças gravitacionais. Então aqui eu tenho uma força que é uma força de contato. F1 é uma força de contato, do impacto do pé na bola. Uma força de contato, ela não pode produzir como reação uma força eletromagnética. Ela não pode produzir como reação uma força gravitacional. Uma força de contato só pode produzir como reação outra força de contato. Então já vou dar um spoiler aqui. Peso e normal nunca podem ser ação e reação, porque o peso é a força gravitacional e normal é uma força de contato. Tudo bem? Então, para ser ação e reação, as forças têm que ter mesma natureza. Além de ter mesma intensidade, mesma direção e mesma natureza, elas têm que ter sentidos opostos. Então, se a minha ação está para a esquerda, a reação está para a direita. Se a minha ação está para cima, a reação está para baixo. Tem que ter sentidos opostos, sempre, tá? E para fechar, ela tem que ter, esse par de forças tem que ter uma atuação em corpos diferentes. Um par de forças, ação e reação, não podem estar atuando no mesmo corpo. Veja aqui no nosso exemplo. A ação atua na bola, a reação atua no pé. São corpos diferentes. Fechou, galera? Então, olha lá, a gente vai ficando por aqui com a nossa primeira aula de dinâmica, falando sobre leis de Newton. Na próxima aula eu vou falar sobre as forças. Vou falar sobre força-peso, força normal, elástica, tração, força de atrito e vou ensinar a resolver aquelas questões dos bloquinhos, tá bom? Então fica com a gente aqui no canal Física Mardoc, deixa o teu like, envia para os teus amigos, eu espero estar te ajudando, tá bom? Vem com a gente aprender física sem trauma.